Boa tarde, pessoal. Daremos início a esse importante evento com a Alexandra Matvichuk. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, da senhora Alexandra. Antes, eu gostaria de chamar a atenção, né, que a gente tem alguns colegas da Ucrânia aqui, alguns colegas e Так, algumas colegas добрий вечір da усім. Ucrânia, Давайте тоді e, розпочинати. nesse evento a gente tem a disponibilidade de tradução para o ucraniano. Mas eu peço que aqueles que eu peço para que os colegas da Ucrânia cliquem na tradução em inglês, né? Infelizmente não aparece o nome de tradução em ucraniano, vocês precisam clicar em tradução em inglês para funcionar. Я прошу українських друзів, щоб в нас є переклад на українську, але там написана англійська мова. Потрібно нажати на англійську мову, і у вас буде переклад на українську. Дуже дякую. Ah, então, eu vou fazer aqui um breve agradecimento, né, às instituições que propiciaram a realização deste evento. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço o Núcleo de Pesquisa em Política Internacional e Segurança e Defesa, também da Universidade Federal de Santa Catarina. A Embaixada da Ucrânia no Brasil, a ONG Ukrainian Resilient, Ucrânia Resiliente, né, uma ONG muito importante que tem ajudado muitos pesquisadores e jornalistas brasileiros. E, em particular, né, agradeço Fabrício Vitorino, Anton Sidorenko e o diplomata Georg Herman, que fizeram esse convite para mediar este evento, né, e agradeço, sobretudo, a Alexandra Matvichuk, né, pela oportunidade de estar falando aqui com o auditório brasileiro. Né. Eu vou fazer uma breve apresentação da Alexandra Matvichuk. Ela é formada em Direito pela Universidade Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Ela é advogada de direitos humanos, líder da sociedade civil na Ucrânia, preside a organização Centro para Liberdades Civis, uma ONG criada em 2007 que promove a democracia, direitos humanos, transparência, justiça e combate a abusos de poder na Ucrânia. Né? E como líder da organização, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2022. Oksana Matvichuk teve uma atuação grande desde a agressão russa de 2014 na Ucrânia, ofereceu assistência legal a manifestantes da Euromaidan, ela documentou abusos de direitos humanos e mostrou a repressão do governo até então. Né? Desde 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia e a guerra no Donbass, Oksana Matvichuk tem documentado violações de direitos humanos, crimes de guerra e prisões políticas. Com a invasão de larga escala da Federação Russa à Ucrânia em 2022, Matvichuk manteve os esforços de documentação de crimes de guerra, denúncias e buscas por justiça na Ucrânia. Ela também teve uma forte atuação no combate à tortura, né, inclusive em órgãos internacionais como as Nações Unidas, e, além do Prêmio Nobel, Oksana Matvichuk recebeu diversos outros prêmios internacionais. Recentemente, a senhora Alexandra Matvichuk tem se aproximado aqui de jornalistas e acadêmicos brasileiros. Eu agradeço imensamente, ela me recebeu em Kiev durante a minha pesquisa de campo, né? Foi uma visita muito importante para mim, para a minha pesquisa, né? A Alexandra Matvichuk também esteve aqui no Brasil recentemente, participou de diversos eventos, inclusive na Universidade de São Paulo. Ela também reuniu-se com membro do Núcleo de Estudos da Ucrânia. O seu trabalho vem trazendo importantes informações, né, importantes documentações sobre as violações e crimes de guerra, inclusive na ocupação russa no sul e no leste da Ucrânia. Então, agradecemos imensamente aqui a colaboração de Alexandra Matvichuk com o público brasileiro. E antes de passar a palavra para Alexandra Matvichuk, eu gostaria de passar a palavra para Georg Herman, o representante da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil, está entre os organizadores deste evento. Por favor, senhor. Boa tarde aos participantes brasileiros, boa noite aos participantes ucranianos.
Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os organizadores deste evento, Universidade Federal Santa Catarina, a Organização Ucraniana Não Governamental Ucrânia Resiliente, Núcleo de Estudos da Ucrânia, Núcleo de Pesquisa em Política Internacional, a senhora Alexandra Matvichuk, que é speaker principal neste evento. Ah, Gostaria de ressaltar que, infelizmente, não há muitos eventos acadêmicos aqui no Brasil dedicados à guerra da Rússia contra a Ucrânia e a violações de direitos humanos durante esta guerra agressiva. Todos sabemos que o objetivo desta guerra é a ocupação de territórios ucranianos e restauração da esfera de influência russa na Europa Central e Oriental. Mas, infelizmente, não há muitos eventos dedicados a este tema. Esta guerra já é a maior em termos de quantidade de vítimas na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo a quantidade de vítimas, principalmente vítimas militares, mas também cada dia podemos ver crescimento da quantidade de vítimas entre civis. E não vemos qualquer desejo da liderança russa acabar com esta guerra. Vemos somente apresenta de ultimátumos exigindo que a Ucrânia ceda certos territórios. E ao mesmo tempo a liderança russa sabe que estes ultimatos não podem ser cumpridos pela Ucrânia. Portanto, todos os dias a liderança russa e o exército russo continuam violações de direitos humanos na Ucrânia, crimes de guerra. Aqui no Brasil, a gente pode ver parcialmente pode ver estes eventos ah, em notícias. Por exemplo, na semana passada o exército russo atacou a fila de pessoas de terceira idade na aldeia Yarová, na região de Donetsk. 24 pessoas idosas morreram, mais de 20 pessoas foram feridos. E este crime, na verdade, é semelhante a assassinatos que nós podemos lembrar assassinatos que aconteceram na Bósnia no mercado Marcal em 1995, por exemplo. Ah, Podemos ressaltar que milhares de prisioneiros de guerra ucranianos estão sendo mantidos em condições desumanas em cativeiro russo, em território russo, sendo torturados, e mais de 19 mil crianças ucranianas foram capturados pelo exército russo durante toda a guerra. O Estado ucraniano continua a luta para retornar estas crianças para suas famílias. E nos territórios ocupados, podemos ressaltar que não há nenhuma liberdade de expressão, de liberdade de religião. Qualquer cidadão ucraniano pode ser detido em qualquer momento, segundo razões ilusórias mesmo. É muito importante falar sobre isso, para que crimes de guerra que aconteceram na Ucrânia, não se repitam em qualquer outro lugar do mundo durante outros conflitos e agressões. Porque, infelizmente, a inestabilidade no mundo cresce. Podemos dizer que há novos conflitos cada ano e novos crimes de guerra. Gostaria de parabenizar a criação do Núcleo de Estudos da Ucrânia na Universidade de São Paulo. É um evento muito importante para estudar a situação na Ucrânia. Infelizmente, não há muitos centros acadêmicos de estudos da nossa região, não somente da Ucrânia, mas todos os outros países da América, da Europa Central, como Polônia, República Tcheca e outros, que foram vítimas do imperialismo russo durante séculos. E como acadêmicos, cientistas, políticos destes países podem também relatar sua experiência histórica de guerras como a Rússia, de crimes de guerra que aconteceram nestas guerras.
Sì, per isso è molto importante continuare este trabalho, explicar tudo o que acontece durante esta guerra, explicar consequências destes crimes de guerra para a Ucrânia, para todo o mundo. Agradeço muito a todos os participantes e desejo bom evento. Sim. Muito obrigado pelas palavras, senhor Georgi. Antes de passar a palavra para a senhora Alexandra Matvichuk, eu gostaria de passar a palavra para um outro organizador aqui deste evento, né, que no caso está representando a Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Vitorino. E também eu gostaria de agradecer, aproveitar a ocasião e agradecer a participação de Inha Lushinevska, que também é representante do Ukrainian Institute e do Ukrainian Resilient, Ucrânia Resiliente, né, e que também tem ajudado pesquisadores e jornalistas brasileiros na cobertura desta guerra. Muito obrigado, Inha, e passo a palavra para Fabrício Vitorino, um dos organizadores deste evento. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, senhor Herman. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na presença de tantas pessoas ilustres, né? Alguns nomes eu conheço de longa data, acompanho já há muito tempo. Admiro o trabalho, admiro a entrega que vocês têm com as suas causas. E é um prazer abrir as portas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do nosso núcleo de pós-graduação em Relações Internacionais, nosso grupo de pesquisa, para esse campo de estudos e pesquisa tão necessário hoje em dia no nosso meio acadêmico, que eu acompanho há mais de 20 anos, né, do lado jornalístico, e também concordo com o senhor Hermano no sentido de que é importante termos essas discussões no ambiente acadêmico, termos uma discussão plural e uma discussão, sobretudo, legalista, que busque a normalização das relações, né, busque o fim, de acordo com a lei, com as leis internacionais, desse conflito. E nada mais justo do que oferecer esse espaço para que seja discutido, seja apresentado o caso por parte da senhora Matvichuk. E será um prazer ouvi-la. E, novamente, faço um agradecimento aqui tanto à universidade, aos colegas professores que tanto ajudaram para viabilizar essa conversa, aos amigos da embaixada, ao amigo Vicente, a quem eu conheci recentemente no evento, e foi uma grande amizade que eu já espero cultivar durante o próximo tempo. Aos amigos da ONG Resilient Ukraine, a Ucrânia Resiliente, pelo trabalho, também parabenizo. E sem mais delongas, agora vamos ouvir aí a senhora Matvichuk e conhecer o seu fantástico trabalho. Eu agradeço a todos pelo tempo de vocês também e espero que tenho certeza que será muito proveitoso. Muito obrigado, Fabrício. E passamos agora, né, agradecemos a, a disponibilidade, né, de Alexandra Matvichuk e passamos a palavra a ela. Pani Олександру, прошу вас до слова. Будь ласка. Дуже дякую за надане слово. Це велика честь для мене звертатися до цієї аудиторії. Мене звати Олександра Матвійчук. Oportunidade. É uma grande honra falar a este público. Eu sou Alexandra Matverchuk, sou defensora de direitos humanos e já há muitos anos que eu defendo a dignidade humana, mas infelizmente agora eu e vários meus colegas estamos numa situação em que a lei não funciona mais. As tropas russas continuam destruindo prédios residenciais, igrejas, museus, escolas, hospitais. Eles atiram nos corredores humanitários, torturam pessoas em campos, levam à força crianças ucranianas para a Rússia, proíbem a língua e a cultura ucraniana. Eles sequestram, roubam, estupram e matam as pessoas nos territórios ocupados. E toda a arquitetura e o sistema da ONU de paz e de segurança não consegue parar com isso. Desde a invasão em larga escala, trabalhamos com várias organizações de todas as regiões da Ucrânia e criamos uma rede de documentadores em todo o país, incluindo na Ucrânia e nos territórios ocupados. Temos o objetivo de
documentar todo e qualquer crime que aconteceu numa menor aldeia da Ucrânia. Por isso, juntos nós conseguimos registrar e documentar mais de 89 mil episódios de crimes de guerra. E é um número gigantesco, mas infelizmente é somente uma ponta do iceberg, porque crime de guerra é um método de levar a guerra pela Rússia. Eles estão fazendo isso de propósito contra a população ucraniana para quebrar as nossas pessoas e ocupar a Ucrânia. Porque aqui nós estamos documentando não somente a violação das convenções de Genebra, mas documentamos a dor humana. E quando nós transformamos essa dor em números, nós estamos fazendo justiça à dor e ao sofrimento das pessoas. Então, porque as pessoas não são os números e cada história tem seu significado. Eu vou contar uma história de um menino chamado Ilya, de 10 anos, de Mariupol. Quando as tropas russas cercaram a cidade, eles não permitiram que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha abrisse o corredor para evacuar os civis. Por isso, ele, junto com sua mãe, como outras pessoas na cidade, eram obrigados a se esconder nos porões de sua casa para se abrigar dos bombardeios russos. Eles tiveram que derreter neve para ter água, fizeram fogo para cozinhar, mas quando os alimentos acabaram, foram forçados a sair do abrigo e ficaram expostos a um bombardeio. Assim, a sua mãe foi ferida na cabeça e o menino na perna. A mãe conseguiu arrastar o filho para um apartamento de um amigo deles. Não tinha, claro, nenhuma assistência médica, porque antes disso, os russos, de propósito, destruíram o hospital de maternidade em Mariupol e toda a infraestrutura médica. Então, assim, aqui neste apartamento, eles deitaram numa cama, se abraçaram, continuaram assim por várias horas. E esse menino de 10 anos, Ilya, contou ao meu colega que sua mãe morreu e congelou em seus braços. Eu, como defensora de direitos humanos e que documento esses crimes, tenho uma pergunta bem simples. Como nós, as pessoas que vivemos no século XXI, como nós vamos defender o ser humano, sua vida, sua liberdade e dignidade? Será que nós podemos confiar na lei ou somente a força bruta que importa? E a resposta para esta pergunta é importante não somente para a Ucrânia, mas também no Sudão, Venezuela, Nicarágua. E a resposta determinará o nosso futuro comum. Primeiramente, entramos agora em um período de turbulência. Eu não sei como este período será chamado no futuro, mas é certo que a ordem mundial, baseada e criada no século passado, criada depois da Segunda Guerra Mundial, baseada na Carta da ONU e no direito internacional, está sendo desmoronada diante dos nossos olhos. Este sistema foi criado para prevenir as guerras e a violência, e ela estava conseguindo cumprir esse objetivo. Pior ou melhor, ela conseguia, mas agora ela está parada, não está defendendo ninguém e está prestes a morrer. E nós vemos que as guerras vão continuar aparecendo em vários pontos do nosso planeta, porque esta
tal І всюди fiação горить. internacional é Навіть якщо ми defeituosa, está візьмемо pegando fogo em російську todos os агресивну війну lugares. проти України, Mesmo se a то це не gente просто війна analisar між a двома guerra державами. agressiva Для цього entre варто da просто Rússia подивитися contra на a її Ucrânia, причини. isto Війна não é uma guerra почалася не в simples. лютому 22-го, а в A лютому guerra não 14-го року. começou em Перед 2022, цим ela começou мільйони em людей в Україні вийшли 2014. на мирні Antes протести, disso, milhões de які pessoas na отримали назву Ucrânia Революції Гідності. saíram para Вони мирно manifestações que depois протестували foram проти chamadas Revolução da авторитарного Dignidade, режиму. e eles Вони se хотіли жити в levantaram країні, де contra um права кожної regime людини autoritário захищені, corrupto. Eles уряд queriam підзвітний, viver num підконтрольний país людям, onde todas суди as незалежні, pessoas і fossem поліція не protegidas, б'є і не as розганяє мирні autoridades fossem студентські демонстрації. responsáveis, os І tribunais коли independentes e a Революція polícia Гідності перемогла, pacífica e que não і авторитарний exerce a режим впав, violência. і ми E отримали nesses шанс protestos, на o ці regime демократичні autoritário caiu, перетворення. Для a того, щоб Ucrânia зупинити нас на teve цьому a шляху, chance de Росія transformação розпочала democrática. вторгнення. E Росія justamente в para nos 2014 impedir a році esse caminho, окупувала a Крим і Rússia частину nos східних invadiu, областей. ocupou 3 a роки Crimeia тому e também o leste розширили do цю nosso війну país до em повномасштабного 2014. вторгнення. E em 2022 ela Важливо somente пам'ятати, що в expandiu essa guerra 2014 para uma році invasão em grande Україна escala. була нейтральною Україною. Нейтральний Lembrem que em статус був 2014 a закріплений Ucrânia в нашій tinha um status Конституції. neutro Але Росія розпочала цю війну, тому що вона previsto боїться na ідеї nossa свободи. Constituição, Тому ця mas війна a не Rússia просто між teve двома medo porque ela державами, tem ця medo війна da між ideia двома de liberdade. системами Por isso, é uma авторитаризмом і guerra entre демократією. dois sistemas, І entre democracia Росія e хоче autoritarismo. продемонструвати, E a що права Rússia людини, quer mostrar демократія, que верховенство os права, direitos вони humanos, не a мають значення, democracia, що це o фейкові direito de цінності, Estado бо під час não війни vale вони нікого nada, не que são os захищають. valores Росія fakes. намагається Porque продемонструвати, a що Rússia Україна, está коли tentando має mostrar ядерну agora зброю que і a потужний Ucrânia, військовий потенціал, que um то país вона може tendo робити все, що as armas хоче, nucleares навіть pode fazer o примусово que quiser, змінювати міжнародно визнані mesmo кордони. І mudando якщо as Росія це fronteiras вдасться, internacionalmente то це заохотить reconhecidas інших à força. авторитарних Então, лідерів se a у Rússia різних conseguir, частинах tiver світу sucesso, робити все isso те ж саме. sim І incentivará оскільки líderes міжнародна autoritários система em миру і várias partes безпеки do ООН mundo. не працює, E то ми como o будемо всі sistema de segurança da ONU não небезпечні для funciona всіх, mais, незалежно від nós viveremos num mundo місця perigoso знаходження. para todos, Друге, independe- непокаране зло independentemente do seu зростає. lugar. Ось Meu весь segundo цей ponto, жах, o яким ми mal зараз não зіштовхнулися в punido Україні, só cresce. це результат Então, тотальної todo esse безкарності, mal якою Росія que nós насолоджувалася vemos десятиліттями. na Це ж не перша Ucrânia é війна, um яку веде Росія, і resultado далеко не de перші toda a воєнні impunidade злочини. que a Rússia Російські tem війська tido nos вчиняли últimos anos. жахливі злочини O в exército Чечні, в russo tem Молдові, в Грузії, в Малі, cometido в Лівії, в crimes Сирії, de guerra в em інших vários країнах lugares: світу. Chechênia, Moldávia, Geórgia, Росія Síria, ніколи не Mali, була за це Líbia, покарана. nos países menores. Тому E ela nunca foi росіяни punida por isso. вважають, що можуть Por робити isso, eles все, що вони acreditam захочуть. que podem fazer o que Я quiserem. опитувала сотні людей, які вижили в Eu російському полоні. conversei com Вони мені centenas de pessoas que розказували, sobreviveram як їх ao били, ao cativeiro russo. катували, Eles me забивали в contaram дерев'яні ящики, sobre відрізали como eles кінцівки, foram проводили espancadas, струм через estupradas, геніталії, colocadas em caixotes de змушували madeira, писати власною levaram кров'ю. choque Одна elétrico nos жінка genitais, розказувала, tiveram як dedos їй cortados, виймали unhas око ложкою. arrancadas. Uma mulher me Немає contou que жодної tivera правової olho легальної arrancado com причини, uma щоб таке colher. робити. E Так não само há немає nenhuma жодної razão військової legítima para необхідності. isso. Não há nenhuma Росіяни necessidade так militar para поводяться, isso. тому Os що russos вони fazem можуть. isso Я somente хочу porque podem fazer проілюструвати isso. це історією E eu 62-річного gostaria de Олександра contar uma Шеліпова. história Він de був um homem битий de у перші 62 дні anos, повномасштабного Alexander вторгнення Shelipov, біля свого que будинку. foi morto no Олександр був início цивільною da людиною, da він був grande беззбройний. invasão, perto da Ця sua трагедія casa. Ele era отримала um великий civil міжнародний não розголос armado. тільки тому, що Essa цей tragédia recebeu російський cobertura da солдат mídia був somente заарештований porque o і soldado russo згодом foi опинився на preso суді, а це e був ele перший суд foi після julgado num повномасштабного tribunal e foi o вторгнення. primeiro tribunal Я depois теж do início da слухала invasão. в суді Eu його também дружину escutei a Катерину. esposa dele Вона durante сказала o суддям, julgamento що її e ela чоловік був disse звичайним que фермером,
a esposa do Alexander, ucraniano, né? E ela disse que o marido dela foi um agricultor comum, que ele era todo o seu universo e que ela perdeu tudo, que não tinha nada por que viver. Eu ouvia as palavras e sentia que isto é a nossa meta, a meta da justiça, que nós usamos esses recursos gigantes para clarear o que aconteceu com um agricultor comum, porque a vida dele importa, porque assim nós damos a chance para a justiça a todas as pessoas que sofreram nesta guerra, independentemente do status social, de tipo de tortura, de violência, de cobertura de jornalistas ou de interesse por parte das organizações internacionais. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos uma falta de responsabilidade. Não há agora nenhum tribunal internacional que pode punir Putin ou a alta liderança política ou militar da Rússia e responsabilizá-los pelo crime de guerra. E isto não tem a ver somente com a Ucrânia. Para nós prevenirmos a guerra no futuro, nós precisamos, sim, punir os líderes e os estados que iniciam essas guerras agora, no presente. Isso é, na verdade, um senso comum. Mas em toda a história da humanidade, era um precedente só, era o julgamento de Nuremberg. Todos os outros tribunais que vocês provavelmente ouviram, na Iugoslávia, ou o Tribunal Especial em Sierra Leone, talvez eu exagere um pouco, mas foram os tribunais que julgaram os criminosos que eles matavam as pessoas não em conformidade com as regras internacionais. Ou seja, se eles tivessem matado conforme as regras, eles não seriam julgados. Então, o Tribunal de Nuremberg foi o único exemplo onde as pessoas foram julgadas por ter começado uma guerra agressiva, mas eles foram julgados depois de guerra ter terminado. E no século passado foi um passo importantíssimo para estabelecer o direito e afirmar a força da justiça. E agora já estamos no século XXI e a justiça não é um privilégio dos vencedores, é um direito base de todos nós. A justiça não deve depender de como e quando a guerra termina. Então, eu fico feliz em poder dizer que, literalmente, há 2 meses, todos os nossos esforços do nosso país, dos nossos parceiros internacionais, dos nossos defensores, levaram ao início da criação de um tribunal especial contra a agressão, o crime de agressão. É um passo revolucionário, porque assim que o tribunal começar a funcionar, ele criará uma norma nova internacional dizendo que a justiça não precisa depender do fim da guerra, não precisa esperar o fim da guerra. Se o crime de guerra for cometido, então o julgamento deve acontecer na mesma hora. Terceiro item que gostaria de chamar sua atenção, que há uma grande diferença entre a paz e a ocupação. Eu trabalho com as pessoas que sofreram de crimes de guerra diretamente e posso afirmar que, com toda certeza, que as pessoas sonham, sim, sobre a paz na Ucrânia, porque a guerra é terrível, é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas a paz não chega quando o país invadido para de lutar, porque o agressor continua a ocupar. E não será uma paz, será ocupação. Ocupação é a mesma guerra, mas em uma forma diferente.
muitas які, на pessoas щастя, не мали досвіду que окупації, vivem nos вони países que думають, що felizmente não tinham окупація essa це experiência de просто змінити ocupação, один eles державний acham que прапор на é інший. somente uma troca de Але bandeira de um окупація país para це outro. Mas насильницькі викрадення, ocupação це é зґвалтування, це тортури, це sequestros заперечення твоєї ідентичності, forçados, це violência, примусове усиновлення твоїх дітей, renúncia de sua це identidade, фільтраційні é табори і масові adoção морди. forçada de seus Окупація filhos, не campos de зменшує filtragem людських e valas страждань в comuns. порівнянні з A війною. ocupação não Окупація diminui a просто dor робить e o людські sofrimento. страждання невидимими. Ela só Тому faz люди esses в Україні, sofrimentos вони хочуть invisíveis. миру, а не Por окупації. isso, a В nossa нашій população базі quer є дуже paz e багато não злочинів, які ocupação. вчинені під час Na окупації. nossa base Як, de dados, наприклад, nós temos cadastrado злочин muitos проти crimes дитячого cometidos письменника Володимира nos territórios Вакуленка. ocupados. Це Por дитячий exemplo, o crime письменник, contra який um escritor все життя infantil, писав Volodymyr книжки для Vakulenko. дітей, Ele і цілі покоління escrevia дітей в livros Україні, para вони crianças зростали на e його várias книжках. gerações, Протягом російської ou se окупації toda a geração він зник. recente dos nossas Я знаю його crianças родину. cresceram com esses Його livros. родина Ele, durante a ocupação вірила до russa, останнього, desapareceu. що Eu він, conheço a як і família dele. десятки E a sua тисяч família, інших até o людей, último просто momento, незаконно заарештований і acreditava знаходиться в que російському полоні. ele Але estivesse em коли cativeiro russo, ilegalmente. українська армія Mas звільнила quando o exército Харківщину, ucraniano liberou a регіон região біля de кордону з Kharkiv, Росією, a região то na ми знайшли fronteira масові com a могили Rússia, в nós лісі descobrimos біля valas comuns na містечка floresta, Ізюм. В perto цих da масових cidade chamada могилах ми Izium. знайшли тіла E nessas цивільних людей, valas nós чоловіків, achamos жінок, дітей. corpos de З pessoas видимими civis, de ознаками homens, тортур, mulheres у e частини crianças, com тіл sinais руки visíveis були de зав'язані за torturas, спиною, com і braços в amarrados могилі під atrás das номером costas, e 319 ми na знайшли vala número тіло цього 319, дитячого nós письменника Володимира achamos o Вакуленка. corpo desse escritor infantil, Volodymyr Ви можете мене Vakulenko. запитати, а для чого Podem me росіяни perguntar вбили por дитячого que письменника? os А russos відповідь дуже mataram проста. o escritor Тому infantil. що вони A могли. resposta é simples. Тому що Porque такі eles речі відбуваються в podiam o окупації. fazer. В Porque праві estas coisas que є acontecem дуже чіткі dentro na критерії ocupação. до такого злочину, як No геноцид. direito І це há вважається critérios злочином злочинів. específicos Його дуже складно para crime доводити de в міжнародних genocídio. судах. É um E- crime, um crime muito difícil a Я ser зараз provado розумію, nos tribunais що ця війна internacionais. має Eu геноцидальний entendo характер. que Тому esta що guerra Путін, tem його sim um оточення, caráter вони відкрито genocidal, говорять, porque що o не існує Putin українського e народу, що suas не існує lideranças української abertamente мови, falam що не існує que não української existe povo культури. І ucraniano, що nem língua українці, вони ucraniana, мають nem бути cultura або ucraniana, перевиховані e як que os росіяни, або ucranianos вбиті. precisam ser ou Тому вже reeducados para 11 serem років russos ми ou документуємо, як на mortos, окупованих assassinados. територіях Por isso, há знищують vários anos já активних estamos місцевих documentando людей, como nos territórios священників, ocupados estão журналістів, вчителів, exterminando мерів, ativistas, prefeitos, jornalistas, екологів, voluntários, музикантів, ativistas de meio дитячих ambiente, письменників, músicos, як escritores забороняють infantis, українську мову, professores, e як também спалюють proíbem a українські língua книжки, ucraniana, як destruem, грабують queimam українські галереї os та livros музеї. ucranianos, І коли galerias, вивозять museus українських дітей, ucranianos, а більше e 20 como тисяч українських levam à дітей força були crianças вивезені до ucranianas para a Росії, Rússia. то E їх esse número é de 20 mil розташовують в crianças. перевиховних As таборах, crianças são і їм colocadas говорять, що ви не dentro dos українські campos de діти, ви російські діти, reeducação e ваші dizem a рідні eles від вас que não são відмовилися, ucranianos і e ви sim будете são russos, усиновлені que російськими seus pais, сім'ями, які parentes виховують вас os як haviam росіян. rejeitado Тому e que я розумію, seriam що adotados por попри famílias всі russas. обмеження, які зараз є в Eu ООНівській entendo que, apesar конвенції de проти todas as геноциду, ну не треба limitações бути юристом, щоб existentes mesmo зрозуміти dentro da просту річ. Convenção da Якщо ти ONU хочеш contra o genocídio, повністю чи частково não precisa знищити ser якусь um національну acadêmico групу, para entender тобі не que se треба você quer вбивати destruir um всіх grupo представників. nacional, você Ти não можеш precisa matar todos os примусово representantes do знищити grupo. Você ідентичність é só людей у цій necessário групі. destruir à І вся força національна a група просто identidade зникне. dessas pessoas dentro do grupo. Тому E що E не є assim, por дуже consequência, видимим todo o для grupo міжнародної nacional спільноти, але є será зрозумілим для desaparecido. людей в Україні,
E talvez a comunidade internacional não veja isso bem, mas a Ucrânia entende isso muito bem. Nós não temos nenhuma outra saída. Que se a Rússia ocupar a Ucrânia, nós, como povo ucraniano, não existiremos mais. E a última coisa que eu queria dizer hoje é que as pessoas comuns podem fazer coisas incríveis. Eu já disse, né, que hoje eu trabalho nas condições que a lei não funciona mais. Em 2023, o Tribunal da ONU estabeleceu que a Rússia retirasse imediatamente as suas tropas da Ucrânia. Mas a Rússia simplesmente recusou de cumprir uma ordem até desse Tribunal Internacional. O que eu, como uma advogada, uma defensora de direito, posso fazer? Se até mesmo a decisão da ONU não funciona. Mas, na minha experiência, eu sei que quando não há a base de mecanismos de direito e de segurança internacional, a nossa base passa a ser pessoas. Nós começamos a perceber as organizações através das pessoas, porque as pessoas têm muito mais poder e força do que eles imaginam, que as pessoas comuns podem fazer muitas coisas e coisas incríveis. E as nossas pessoas, né, nosso povo ucraniano é um exemplo disso. No início da invasão em larga escala, eu estive na Ucrânia quando a Rússia estava tentando cercar a nossa cidade. Eu vi como as organizações internacionais evacuaram seus funcionários e nós deixaram. Mas as pessoas comuns ficaram na cidade, foram as pessoas comuns que ajudaram uns aos outros, ajudaram a sobreviver sob fogo de artilharia, as pessoas comuns que tentavam romper e ajudar aos corredores humanitários que ajudaram a desfazer os destroços dos prédios destruídos. Então, essas pessoas simples que defendiam sua dignidade e seu direito de existir eram muito mais fortes do que o tal de segundo maior exército do mundo. Eu não desejo a ninguém passar por essa experiência que nós passamos. É a coisa mais horrível que possa acontecer, mas esses tempos dramáticos nos dão a oportunidade de revelar o melhor de nós, de ser corajoso, de lutar pela liberdade, ajudar um ao outro, assumir responsabilidade. E eu acredito que ao ajudar o outro, ao arriscar a sua vida para salvar uma outra pessoa que você nunca tinha visto antes na vida, nesse momento que você sente o que é ser, o que significa ser humano. Por isso, nós continuamos o nosso trabalho. Sim, a lei não funciona, mas acreditamos que seja temporário. Justamente por isso, a nossa guerra é a mais documentada de toda a história da humanidade. Nós temos muitas provas para apresentarmos nos tribunais internacionais. E eu entendo que essa luta pela justiça é uma maratona, mas eu também sei que o futuro não é indefinido. Ninguém, na verdade, escreve, né, o nosso futuro. E justamente por isso nós temos a chance, com nossas próprias forças, lutarmos pelo futuro que nós temos e o que nós queremos. E o que nós queremos é a justiça e a paz. E me perguntam várias vezes se eu acredito, se eu espero que a justiça chegue. Eu sempre digo que é necessário entender de forma correta o que é a esperança. Que a esperança não é a certeza de que tudo seja bem. Não temos garantias para nada na nossa vida.
mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem sentido, sim. Assim eu termino a minha apresentação e com prazer receberei as suas perguntas. Muito obrigado, senhora Alexandra. Acredito que para todos nós brasileiros é muito importante ouvir diretamente, né, o seu relato, e muitas vezes as notícias sobre a guerra chegam a nós através da televisão, obviamente da televisão, da internet, obviamente as distorções no meio do caminho que a informação transcorre, e é muito importante para nós brasileiros e brasileiras ouvirmos diretamente esses relatos da voz de um ucraniano, né, de uma ucraniana que desde o começo da guerra, aliás, desde o começo da guerra de 2014, está envolvida com todos esses acontecimentos, está envolvida em lutar com as injustiças, os crimes envolvidos em todo esse processo, né? Então, muito obrigado da nossa parte, né? E eu vou agora fazer brevemente uma apresentação sobre a minha pesquisa sobre a ocupação russa na Ucrânia, né? Os organizadores pediram para eu apresentar o meu relato também, inclusive a respeito do encontro que eu tive com a senhora Alexandra em Kiev. E então eu vou apresentar por cerca de 10, 15 minutos e depois nós teremos abertura de perguntas para a senhora Alexandra. Então eu tenho alguns slides com algumas imagens, né, que eu já vou compartilhar. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui também à senhora intérprete Dina Chetvertak, né, por esse maravilhoso trabalho. Graças a ela, a gente está conseguindo conduzir um evento bilíngue que não precise passar por inglês, né? A gente está direto do português para o ucraniano e vice-versa, né? Então, muito obrigado, Dinak, por esse trabalho brilhante. Então, vou apresentar aqui brevemente alguns slides, algumas imagens dessa viagem na Ucrânia. Se meu som estiver ruim, algum problema, peço que me avisem, por favor. Então, vou apresentar aqui brevemente sobre a ocupação russa na Ucrânia, né, um tema que a senhora Alexandra abordou de maneira muito profunda. E, antes de mais nada, eu trouxe um relato aqui de um entrevistado, né? Eu entrevistei cerca de 55 ucranianos, a maioria dos quais vivenciou a ocupação. E para nós brasileiros é muito difícil entender o que é uma ocupação, né? Já que a gente nunca vivenciou essa realidade. Então, aqui está um breve relato de uma das minhas entrevistadas, né? Ela disse a seguinte afirmação, né? Eles passavam pelas ruas em veículos militares, armados, entrando nas casas ainda armados. Revistavam tudo. Foi uma situação horrível. Você vê um soldado sujo, de botas, andando pela sua casa, jogando suas coisas no chão, espalhando tudo, mexendo nos seus pertences pessoais, exigindo seu telefone, vasculhando tudo. Eles olhavam minhas fotos. Não sei o que estavam tentando encontrar. Foi aterrorizante. E a última coisa que me fez deixar a ocupação foi quando olharam para minha mãe e disseram: cuide dela. Talvez fosse uma ameaça, como se da próxima vez fossem fazer algo ainda pior. Então, eu acredito que esse trecho aqui, né, um dos trechos que eu vou trazer, né, acho que dá para a gente ter uma ideia do que é uma ocupação. Essa entrevistada, no caso, era uma professora, né, da região de Mykolaiv, e ela mencionou que essas inspeções que os militares faziam em casa eram recorrentes, né? Não foi uma vez, foram várias vezes, né? E não foi apenas no apartamento dela, foi no apartamento de todas as pessoas do prédio dela, ali da rua, né? Até mesmo do bairro. Então, esse relato dá para a gente ter uma ideia do que é viver numa ocupação militar, né? Aqui uma imagem, né? As pessoas que vivem numa ocupação têm que né, conviver com chamados checkpoints militares. Alguns desses checkpoints estão entre uma cidade e outra, alguns estão na saída da ocupação e muitos estão dentro da própria cidade. Ou seja, se você vai de um bairro para o outro, você precisa passar por um checkpoint, né? Então, várias pessoas que viveram na ocupação de Kherson em 2022 me relataram que para ir de um bairro para o outro, elas tinham que passar por checkpoints, onde militares, né, como esses, encapuzados, revistavam os documentos, revistavam os celulares, olhavam as fotos nos celulares, as mensagens, e dependendo do conteúdo ali, você poderia sofrer algum tipo de represália. Então, eu defino ocupação, né, a senhora Alexandra Matvichuk trouxe algumas definições muito importantes de ocupação, né, e eu também gosto muito de utilizar essas que estão aqui no slide, né. Ocupação militar é uma prisão a céu aberto, sem qualquer proteção legal.
O ocupante impõe sua própria lei, perseguindo e punindo qualquer um que lhe pareça uma ameaça. Os riscos são permanentes, tanto nas ruas quanto dentro de sua própria casa, né? Como aquele relato que eu trouxe, a gente vê que na ocupação você não está seguro nem dentro da sua própria casa, porque esses militares podem revistar a sua casa. E, como eu falei, eles que instituem a lei, né? Qual que é a lei que é válida na ocupação? A lei da Ucrânia não está mais sendo seguida, né? Qual lei esses militares estão seguindo, né? Então, tem uma literatura não muito grande sobre ocupações militares na ciência política, nas relações internacionais, né? Eu diria que é uma literatura muito focada em casos, mas eu acho muito importante, nesse trabalho, essa pesquisa que eu tenho feito, vem no sentido de trazer uma contribuição para essa literatura, né? Então, um termo que eu gosto muito de utilizar é de uma cientista alemã chamada Tatiana Tonsmeyer. Ela utiliza o termo sociedades ocupadas, né? Sociedades ocupadas, então, ela define a ocupação, né, como uma sociedade ocupada, né? Uma sociedade ocupada é uma sociedade marcada por relações assimétricas entre ocupantes e ocupados, ou seja, os militares estão ali como ocupantes. A todo momento há o risco, a ameaça latente de uso da violência, ou seja, essas pessoas vivem o tempo todo sob ameaça. E isso é algo meio que recorrente na história, né? Para a gente ter uma ideia, só na Segunda Guerra Mundial foram 235 milhões de pessoas que viveram sob ocupação. Hoje, há estimativas, né, que na Ucrânia possam viver até cerca de 4 milhões de pessoas sob ocupação, e sem contar as pessoas que deixaram suas casas por conta da ocupação. Então, em uma ocupação, os indivíduos estão confrontados diariamente, né, com dilemas éticos. Os ocupantes utilizam instrumentos não apenas de coerção, de ameaça, né, mas também de cooptação, né? Então, para os professores, né, o principal tema da minha pesquisa foi como os professores foram afetados na ocupação, né, professores e educadores. Então, os ocupantes, por exemplo, ofereceram salários mais altos, ofereceram bônus, né, salários bem mais altos aos que são pagos na Rússia e na Ucrânia. Então, além das ameaças, né, houve também uma política de tentar cooptar os educadores. Aqui eu me refiro não apenas a professores, mas principalmente também a diretores escolares, né? Então, tem pressões que estão sobre essas pessoas o tempo todo. Essas pessoas precisam desenvolver estratégias de sobrevivência, né? Lembrem que são pessoas que têm que alimentar suas famílias, têm que alimentar os seus filhos, né? Elas estão vivendo numa guerra e, ao mesmo tempo, têm que se preocupar com a sobrevivência de pessoas, não apenas delas, mas também de pessoas que dependem delas, né? E, em meio a toda essa pressão da sobrevivência, tem a questão do vácuo legal e moral, né? Qual lei seguir? Uma pessoa que aceite o que os ocupantes estão mandando, né, assim, em determinadas situações, ela pode ser considerada uma colaboradora ou uma traidora, dependendo do envolvimento que ela tem com o ocupante. Ao mesmo tempo, se ela se recusa em acatar essas leis, acatar essas regras que os ocupantes criam, elas estão sujeitas a punições, como prisão, tortura. Houve casos, eu entrevistei 6 pessoas que foram torturadas e presas, né? Então, há diferentes... É uma questão moral muito complexa, né? A situação que essas pessoas na ocupação vivem, né? A questão dos servidores públicos, por exemplo, né? Eles devem manter ou não os serviços, né? Por um lado, podem se preocupar em manter os serviços públicos para manter o bem-estar da população. Por outro lado, a partir do momento em que essas pessoas estão mantendo alguns serviços públicos, elas estão ajudando os ocupantes a consolidar o controle do território e, obviamente, na perspectiva ucraniana, podem ser, dependendo da situação, serem categorizadas como colaborantes e traidoras, né? Então, é uma questão muito complexa, né, da gente se analisar. E, então, viver sob ocupação tem efeitos sociais e psicológicos muito profundos, né? E eu vou falar brevemente dos principais impactos, né, que eu vi da ocupação na Ucrânia. E o primeiro grande impacto, eu considero que seja o chamado genocídio cultural, né, principalmente na área da educação. Como eu falei para vocês, eu estudo como os professores foram impactados, né? Então, ficou muito claro que, desde o princípio, os russos instrumentalizaram a educação no esforço de guerra, porque, né, como diversos filósofos, né, da área militar já afirmaram, né, para você controlar um território, você não precisa apenas de exército, você precisa também de escola, né? A partir de escolas, você promove uma doutrinação política da população, uma assimilação cultural forçada, e
se esse projeto todo é voltado a você destruir a identidade cultural, nacional e linguística de um povo, a gente pode chamar isso de um genocídio cultural. Então, os russos fizeram isso desde o começo. Houve pressão, ameaça, prisões de diretores escolares, professores universitários. Desde o princípio, né, logo nas primeiras semanas da invasão, já houve um esforço de preparar o processo de educação alinhado ao chamado currículo escolar russo, né, um currículo que mostrasse a história da Rússia, não mais da Ucrânia, né, a língua da Rússia, a política da Rússia, obviamente de uma maneira muito doutrinária, né, uma doutrinação política ali, e isso tudo voltado ao apagamento da identidade nacional e da memória de crianças, né, nesse projeto de genocídio cultural. É muito difícil você convencer um adulto a mudar de identidade, a falar que ele não é mais ucraniano e agora ele é russo. Mas com crianças, esse processo acaba sendo mais maleável, né? Então, as crianças, os jovens, através das escolas, foram o primeiro alvo desse projeto de genocídio cultural. Então, foi promovida uma assimilação forçada, né? Uma doutrinação política, uma russificação. Houve uma proibição, em certa maneira, formal ou, em certos casos, informal, né? Do uso da língua ucraniana. Houve a destruição de livros ucranianos, como Alexandra Matvichuk mencionou. Houve pressão para os pais enviarem as suas crianças às escolas russas. Houve pais que não queriam enviar as suas crianças a essas escolas que os russos abriram. E, obviamente, eles foram... alguns pais foram ameaçados, né? Então, ofereceram uma espécie de bolsa, né, para os pais que enviassem as suas crianças. Obviamente, essa cooptação dessa população vulnerável é moralmente muito questionável, né, já que é uma população que estava dependendo de renda, que estava numa situação de guerra, então você oferece dinheiro condicionado a esses pais enviarem as suas crianças às escolas, né? Se eles não enviassem, eles não receberiam essa bolsa, né? E, ao mesmo tempo, houve situações, né, houve relatos de pais que foram ameaçados com perder a guarda da criança caso eles não enviassem os seus filhos, né? Então, houve essa pressão muito intensa na área da educação. Houve a militarização de crianças, né, uma tentativa de doutrinar militarmente as crianças, e sobretudo os adolescentes ucranianos, para depois, né, numa etapa posterior, alistar eles, recrutar eles para o exército russo. Houve, como a Alexandra Matvichuk mencionou, e acredito que nas perguntas ela poderá explicar melhor a questão da deportação das crianças ucranianas para o território russo, e, ao mesmo tempo, a importação de professores russos, já que a maioria dos professores e diretores ucranianos não aceitaram colaborar com os russos, houve muitos professores que foram trazidos da Rússia, né? E isso tudo, né, além disso tudo que eu mencionei, é a questão também da destruição de escolas, como eu vou mostrar algumas imagens, né, da destruição de escolas e universidades, que é chamado na literatura de educação de educídio e escolasticídio, né? Destruição de escolas, escolasticídio, a promoção do genocídio através da educação e da destruição de escolas, né? Educídio e escolasticídio. E o próprio criador do termo genocídio, né, o Rafael Lemke, ele deixou bem claro que o genocídio ele não representa apenas a eliminação física de um povo, mas também a sua eliminação cultural, e a educação, sem dúvida, é um instrumento para esse meio, né? Algumas imagens aqui da militarização de crianças, né? A imprensa ucraniana aqui relatou em diversos canais midiáticos, né? Aqui um discurso, né, de Vladimir Putin sobre a guerra, né, sendo passado nas escolas, em muitas escolas da educação. Tem uma matéria, né, uma espécie de educação patriótica, em que as crianças na Rússia e na ocupação têm que passar, e obviamente na ocupação isso acaba servindo ali como esse projeto de assimilação forçada. E aqui, né, mais um relato que eu trago para vocês, né? Ninguém ousava falar ucraniano, porque você nunca sabia quem estava ao seu lado. Não sabia se podia confiar em alguém ou se essa pessoa estava colaborando com as autoridades da ocupação, né? Então, você nunca sabe se você pode confiar no seu próprio vizinho, porque como os ocupantes cooptavam algumas pessoas, você não sabe se essa pessoa está, de certa maneira, se é alguém que você pode confiar ou se é alguém que foi cooptado e vai te delatar depois e você poderá sofrer algum tipo de punição. Aqui algumas imagens, né, uma escola que eu tirei, uma foto de uma escola que eu tirei na região de Mykolaiv, né, que foi completamente destruída também, o processo de escolasticídio que eu mencionei para vocês, né, você destruir a memória de um povo através da destruição de escolas.
Aqui uma outra escola destruída na cidade de Mykolaiv, né, uma cidade que não foi ocupada, mas que chegou muito perto de ser ocupada, é uma cidade muito próxima ao fronte hoje. Uma outra escola em Mykolaiv, uma escola na região de Kherson, aqui já na área ocupada, né, que foi completamente destruída. E aqui, né, muitas crianças ucranianas estão hoje assistindo aulas online em ucraniano, inclusive na ocupação. Então, tem muitas crianças na ocupação que estão assistindo aulas ucranianas online e, obviamente, elas correm muitos riscos, né? Os pais delas correm riscos, né, por elas estarem assistindo escondido. Então, de dia, provavelmente, elas vão para uma escola russa e à noite ou em outro período, elas assistem aulas, as aulas assistem às aulas online, né, muitas vezes com VPN, porque obviamente esse material é bloqueado, e os pais delas e elas, obviamente, sofrem risco, né? Uma outra característica da ocupação é a chamada carceralização social, que eu falei para vocês, uma prisão a céu aberto, restrição sistemática da interação social e da mobilidade, né, os checkpoints militares entre cidades e dentro de cidades, aqueles que representam uma ameaça à ocupação, né, que podem oferecer alguma resistência ou influenciar a opinião pública, como jornalistas, educadores, intelectuais, religiosos, políticos locais e ativistas de direitos humanos sofrem, né, e sofreram de diversos tipos de ameaças. Muitos foram presos, né, como Alexandra Matvichuk mencionou, muitos sofreram tortura física nos chamados porões, né, que na Ucrânia eles chamam de pitval, né? Muitos foram detidos nesses pitvals, ameaçados, né? Alguns sofreram ali deportações, houve casos de assassinatos, né? Alguns jornalistas foram assassinados, então a violência política foi institucionalizada na ocupação. Aqui uma foto que eu tirei num campo minado, vocês podem ver ao fundo, tem um vilarejo muito próximo desse campo minado, né? Isso mostra como a mobilidade urbana foi muito dificultada, né? A ocupação, a prisão a céu aberto, né? Um encarceramento social. Aqui o pessoal que tentou resistir em Kherson, essas pessoas foram fotografadas e depois foram perseguidas, né? Muitas foram presas. E por fim, né, a questão dos dilemas morais de viver na ocupação, né? Como eu mencionei para vocês, comportamentos complexos, né, influenciados pela coerção. Então, muitas vezes as pessoas elas podem até colaborar com os russos de certa maneira, mas não necessariamente por afinidade ideológica, muitas vezes por coerção, medo, necessidade, incerteza sobre o futuro, já que você não sabe quando o exército ucraniano vai libertar aquela região, né? Então, essas pessoas vivem, elas têm que fazer esses cálculos de sobrevivência, né? Então, diversas estratégias de sobrevivência sob estresse e incerteza, né? E como eu disse para vocês, altos riscos de denuncialismo, porque você não sabe se o seu vizinho pode estar te denunciando porque foi cooptado pelos russos, né? Então, aqui mais um relato, né? Eles sabiam que eu era professor, sabiam de tudo. Disseram, você é útil para nós. Entenda que agora isto é a Federação Russa, né? Não é mais a Ucrânia. Tudo o que você precisa fazer é cumprir seus deveres, apenas nos ajudar. Se precisamos de informações sobre certas pessoas, você fornece. Talvez com o tempo as pessoas cedam, porque sabe, a ocupação é uma pressão constante, uma pressão psicológica. É muito difícil quando você está sob pressão, pressão, pressão o tempo todo, constantemente. Talvez as pessoas quebrem um momento e comecem a colaborar. E por fim, né, um último relato. Você pode desaparecer e ninguém vai te procurar. Ninguém sequer saberá onde você está, absolutamente. Mesmo se alguém tentar te encontrar, será inútil. Então você se torna apenas uma coisa, nem um ser humano, nem um cachorro, nem um gato, simplesmente ninguém e nada, sem valor para ninguém. Suas conquistas profissionais e sua própria vida são anuladas. Você se torna um zero. Ou seja, se você morrer na ocupação, dificilmente você vai entrar em uma estatística, né? Dificilmente talvez ninguém vai nem ficar sabendo que você morreu, né? Essa é a grande questão. Muitas pessoas a gente não sabe se elas morreram ou se estão presas, né, em prisões na Rússia ou na ocupação. E por fim, as considerações finais, né? Eu peço atenção, a senhora Alexandra já mencionou um pouco isso, né? Eu reforço que as negociações de paz e de território, elas devem considerar os interesses e as reparações, né, aos habitantes da ocupação, tanto os que permaneceram quanto os que foram forçados a sair. Permanecer na ocupação não significa colaborar ou consentir com ocupantes. Tem pessoas que estão na ocupação por diferentes motivos, não significa que eles apoiam os russos. Muitas pessoas têm problemas de locomoção, são pessoas de idade, questão de renda. Muitas vezes, para você migrar para outro lugar, você precisa de uma renda, né, para alugar um apartamento, você precisa ter uma chance de trabalhar em outro lugar. Hoje, você sair da ocupação é uma situação muito difícil, né? Tem blockposts, tem os checkpoints,
militares, né? Você tem que obter um passaporte russo, ser obrigado a obter a cidadania russa para conseguir ter algum trânsito. E, por último, né, a violência do processo de ocupação expõe um mito da libertação dos territórios que foi propagado pelo Kremlin, né, inclusive em regiões russófonas. Né? Então, não é porque essas regiões no sul e leste da Ucrânia falam russo que elas apoiam a Rússia, né? Falar russo não significa apoiar a Rússia. E eu acredito que toda essa violência, né, que a Alexandra Matviichuk mostrou e que eu trouxe aqui um pouco também, elas mostram como essas pessoas foram, de certa maneira, coagidas, né, forçadas a aceitar a ocupação. Né? Se elas estivessem sendo libertadas, a Rússia não precisaria ter lançado mão de toda essa violência. Muito obrigado pela atenção. Né? Aqui eu deixo meu contato, eu tenho pesquisas, eu tenho artigos, né, sobre os professores que eu posso compartilhar com vocês, né, sobre como os professores foram ameaçados, né, torturados e presos. E aqui algumas imagens, né, encontrei com a Alexandra Matviichuk em Kiev, algumas imagens aqui de como é viver em cidades próximas ao fronte, né, aqui na região de Bucha, que foi ocupada por alguns meses. Ou seja, a cidade foi reformada, mas ainda assim há muita destruição ainda hoje. Também na região de Bucha, vocês podem ver que nem a igreja escapou ilesa do conflito, da guerra. Em Kiev, algumas imagens de Kiev, cemitério de Bucha. Eu trago muito aqui o caso de Bucha porque houve aqui, em certos veículos midiáticos brasileiros, uma negação do genocídio em Bucha, do massacre em Bucha, né? Houve muita gente que falou que não ocorreu nada, que aquilo foi uma invenção midiática, né? Então eu trago principalmente as imagens da região de Bucha aqui. E em Mykolaiv, né, também houve uma cidade que não foi ocupada, mas ficou muito próxima à linha do fronte, muito próxima da linha de ocupação, e houve grande destruição. Muito obrigado pela atenção, né? E agora eu abro aqui a discussão para as perguntas à senhora Matviichuk, né? Ela está disposta aqui a responder perguntas. A gente tem ainda cerca de 20 minutos, né? Então, quem tiver alguma pergunta, peço que levante a mão, né? Ou que escreva aqui no chat, que a gente pode começar a fazer as perguntas. Vicente, nós temos 3 perguntas aqui no chat já, e as 3 já estão em ucraniano. Acho que talvez a gente possa até traduzir para o português. A Dina traduz para os brasileiros? Pode ser? Пані Оксано, Так, пані, є питання для вас так, в чаті. сім. Ви можете прочитати? Так, я бачу. Будь ласка? Так, я Так, бачу. Я можу відповісти ті, які перекладені українською. Дуже дякую за переклад. Так, vou Питання vou перше, responder чи então a має pergunta. новостворений A трибунал primeira потенціал pergunta, перетворитися на повноцінний міжнародний o механізм tribunal правосуддя? novamente criado tem potencial Ми de тільки на ser шляху um створення mecanismo спеціального internacional трибуналу de за злочин justiça. агресії, Nós і це буде estamos вже ainda повноцінний criando міжнародний esse механізм tribunal правосуддя, але це para суд julgamento ad-hoc. de crime Він de agressão, створений mas тимчасово. é um Він tribunal має ad hoc, foi визначити criado відповідальних за temporariamente. злочин агресії, Ele який мав deve місце determinar os проти responsáveis України. por crimes І de після guerra того, як він виконає na цю Ucrânia. функцію, E він depois працювати далі de не буде. executar esta І для função, того, ele щоб para a sua existência. вирішити проблему з E para відповідальністю за resolver злочин o агресії, problema da треба зробити ще responsabilidade додаткову em річ geral вже pelo для crime інших de країн, agressão. які Nós гіпотетично precisamos можуть fazer зіштовхнутися з такою mais самою uma проблемою. coisa que os outros países Не possam usar, проблема, que що tenham um problema Міжнародний parecido. кримінальний суд O problema é que не має o Tribunal юрисдикції Internacional переслідувати за Penal злочин não tem агресії у таких jurisdição de ситуаціях, як, наприклад, perseguir ou російська investigar агресія проти os України. crimes de guerra nas І в situações цьому como a guerra da відповідальні Rússia contra a Ucrânia. E країни-учасниці Римського nisso, статуту. os Бо países кілька років тому participantes do вони Estatuto de прийняли Roma таке são визначення responsáveis, злочину porque агресії, há alguns яке anos неможливо eles застосувати, foram que якщо aprovaram інша країна не є esse членом tipo de Римського статуту. По definição суті, для того, щоб Міжнародний de кримінальний participantes суд ou não мав юрисдикцію participantes do проти estatuto злочину poderem агресії, aprovar. Росія мала дати E дозвіл. para Зрозуміло, що Росія expandir ніколи a не дасть такий jurisdição, дозвіл. a Rússia Тому deveria нам і ter dado довелося a sua створювати
anuência para isso. E claro que a Rússia nunca fará isso, e por isso nós precisamos criar esses tribunais ad hoc. E estamos no início desse caminho. E mudar a definição do crime de agressão e fazer com que o Tribunal Internacional não seja tão limitado é uma tarefa nossa histórica. Nós trabalhamos para isso junto com os participantes do Estatuto de Roma. Segunda pergunta, por que os brasileiros precisam entender o sentido desta guerra? Porque ela é importante para eles. Nós, ucranianos, não escolhemos isso, mas a nossa guerra que vai definir ou determinar o nosso próxima ordem mundial. O sistema da ONU não funciona mais. Talvez as pessoas no Afeganistão ou no Sudão teriam visto isto antes já, mas agora sim é gritante que a garantia de seus direitos, sua segurança não depende da Carta da ONU, e sim da sua capacidade, da capacidade do seu país de poder defendê-los. Isso sim é um problema. Enquanto esta ordem antiga está sendo destruída, já a luta pela próxima ordem está começando. A Rússia coopera muito estreitamente com outros países autoritários. Eu moro aqui em Kiev e não só recebemos aqui mísseis russos, também os drones iranianos. A China ajuda a passar as sanções, a Coreia do Norte manda suas tropas, e todos esses regimes autoritários têm um ponto em comum. Eles não acreditam na liberdade da pessoa. Eles acham que a pessoa é um objeto. E esta é a cerne da visão da nova ordem mundial. Por isso, se esse pensamento dominar, nós, como pessoas, seres humanos, nós veremos numa situação em que nossa liberdade, nossos direitos, nossa dignidade não significarão nada. Que as elites dos nossos países vão definir por nós, e no nível internacional, somente alguns países fortes ditarão seu desejo aos outros. E esse futuro potencial nos lembra o nosso passado, porque nós já moramos no mundo onde o direito não funcionava. E justamente por isso que o sistema da ONU fora criado. E o mundo onde o direito, a lei não funciona e só a força funciona, é o mundo de guerra, das guerras e de violência por toda a parte. Outra pergunta, que já se passaram de mais de 10 anos, né, desde a anexação ilegal da Crimeia, quais são as prioridades para a Crimeia e o que fazer para não tornar a ocupação uma norma no contexto internacional? Primeiro, não podemos concordar com a ocupação. Infelizmente, muitos jornalistas seriamente me perguntam se a Ucrânia vai reconhecer a ocupação. Eu digo que o problema não é em fato que isso viola a Constituição da Ucrânia. Isso viola a Carta da ONU e os princípios do direito internacional, de não aplicação de força, respeito à soberania nacional, manutenção das fronteiras internacionais. Então, se a Rússia pode fazer isso, então os outros também podem fazer isso. Assim, todo o sistema fraco está sendo desmantelado, que já estava mancando. E eu, como defensora de direitos, me preocupo
como problema de como podemos defender e proteger as pessoas que estão sob ocupação na Crimeia. Mas também eu sei que nós não podemos legalizar a ocupação, não podemos nem justificar a ocupação sob pretexto nenhum. А португальську я, на жаль, не знаю. Tá, e agora vou traduzir outras perguntas para Nós temos duas pessoas Alexandra. que levantaram a mão. Aham. Eu não sei se o Fabrício consegue dar a palavra a elas. É o Eric Fischuk e a Catarina Slinko. Tina, você quer traduzir essa pergunta para a senhora Matvichuk? Qual? Do ponto de vista dos alunos e adolescentes universitários, como os professores Tá e bom, alunos. sim, vou traduzir. Obrigado. Tá. Boa tarde, prezadas. Доброго вечора. Eu sono Catarina Slinko, doutora em Direito. Agora eu trabalho aqui no Brasil como professora visitante na Universidade ainda não Estadual terminei. do Norte do Paraná. Eu queria muito agradecer para organizadores e a Embaixada da Ucrânia, mas com grande coração eu queria agradecer a prezada senhora Alessandra Matvichuk para o trabalho dela, para o trabalho da equipe dela, iluminar essas problemáticas ucranianas. Дякую, шановна пані Олександра, за вашу працю, за працю вашої організації. Я доктор філософії за спеціальністю права. Наразі я працюю в університеті в Парані і також Agora eu trabalho na Universidade de Paraná e дослідження на eu faço a pesquisa também dos crimes contra a humanidade. Вважаю, що це дуже важливо висвітлювати реальні проблеми. E acredito sim que nós precisamos mostrar os problemas reais. É uma dor nossa em comum, é importantíssimo. Eu também sou defensora de direitos como você e também participo nos projetos que ajudam as crianças com deficiências na região de Kharkiv. E digo que, infelizmente, temos estatística que ano passado, praticamente 20% de nossas crianças morreram por causa do estresse, e isto é um problema para nós. Eu gostaria de compartilhar essa dor minha, dos pais dessas crianças, da nossa população, mas infelizmente precisamos sim falar disso em voz alta e precisamos reconhecer que aqui no Brasil precisam saber disso. Então, agradeço de novo pelo seu trabalho. E agradeço também, a Alexandra disse, a Catarina também agradeço pelo seu trabalho. Catarina, muito obrigado pelo seu depoimento. Antes de passar para o Eric, né, teve uma pergunta que eu acabei pulando aqui, que estava no chat, uma pergunta da Rosângela Ayala, né, do ponto de vista dos alunos adolescentes e universitários, como os professores e alunos convivem na ocupação, né? E eu aproveito, eu acrescento uma pergunta minha, né, que eu acho que está bem ligada a essa questão, né, como que as pessoas vivem na ocupação hoje, né? Porque tudo que eu apresentei da pesquisa diz respeito a 2022. Né, o que aconteceu de 2022 para cá? Né? O que mudou na ocupação ou permanece igual? Né? Porque houve muitos relatos em 2022, depois de 2022 eu tenho a impressão que a imprensa ela perdeu um pouco da atenção em cima da ocupação, né? Mesmo na academia eu vejo que tem muito pouco atenção à questão da ocupação. Eu gostaria que você relatasse um pouco, né? Eu acho que complementa a questão dos adolescentes universitários hoje na ocupação, né? Como que a sociedade, no geral, está vivendo na ocupação hoje. Né? Muito obrigado.
Тут треба звернути увагу, що у нас є території, які знаходяться Precisamos під окупацією різний час. entender que nós Війна temos почалася в territórios 2014 ocupados році з em окупації momentos Криму і diferentes. частини східних A guerra територій України. começou em 2014 com a І ocupação das виходить, áreas що no ці leste території da під Ucrânia. окупацією вже 11 Então, років. estes І territórios são потім, ocupados há після 11 anos повномасштабного já. вторгнення, Depois Росія da окупувала ще invasão частину em larga території. escala, a Зараз близько Rússia ocupou 23% mais territórios. території України Agora окуповано. temos Що ми 20% dos territórios спостерігали ucranianos ще ocupados. 11 років тому, O que nós vimos в 11 anos 2014 році? atrás, em Що 2014? Росія послідовно використовує Que a три Rússia таких тренди. Перше, це constantemente usa мілітаризація цих três територій. tendências. É a Крим militarização dos це territórios. колишній курорт, Crimeia був era перетворений um ponto потужну de військову базу. resort antigamente, Наприклад, agora Росія é uma base використовувала militar. Крим для A Rússia атаки usava a ракет на Crimeia Сирію para для atacar допомоги a режиму Síria com Асада. mísseis para ajudar o regime do А, Assad. Так само на Da mesma нових maneira, окупованих територіях ми nos бачимо territórios зростання novos, військової ocupados, присутності. nós vimos Всі também o окуповані aumento da території presença України militar. Росія використовує для Todos os наступного, як territórios плацдарм для ocupados, a наступного Rússia наступу. usa como se fosse uma Другий plataforma тренд para continuar seus це avanços. тотальна атака на Segunda права та tendência свободи. é Я ataque приводила приклади absoluto aos фізичного direitos e знищення активних liberdades. людей. Eu já falei, né, І можу dos assassinos, né, сказати, що це extermínio стосується físico всіх das lideranças вид ativistas сфер суспільного das життя. comunidades. Наприклад, E візьмемо isso nós релігійну vemos сферу. em todas as áreas da Ah, sociedade, em todas as, Росія por exemplo, має російську religião. церкву, A яка Rússia повністю tem sua підконтрольна própria igreja, державі. Igreja Russa, que І é тільки ця totalmente церква має sob право controle do легально governo. працювати E на somente окупованих територіях. essa igreja que tem Всі direito legal de решта зазнають funcionar nos переслідувань territórios і ocupados. змушені піти у Os підпілля. outros estão perseguidos e Я devem можу funcionar na розказати історію clandestinidade. отця Степана Posso Подольчука. contar Йому uma було história 59 років. sobre Він був padre настоятелем Stepan, церкві que в селі tinha Полончак, 59 це anos. Ele era Харківська o область, padre вона de частково uma під igreja na Херсонська, aldeia перепрошую, Kolomchak, область, вона na частково під região de окупацією. Kherson, Херсонська parcialmente область, вона ocupada ближче до agora. Криму. Kherson І é perto da Crimeia. росіяни прийшли E os додому russos chegaram до à casa dele, священника Степана à Подольчака. casa do padre, Вони do вивели його Stepan, на вулицю босоніж tiraram з ele de dentro de пакетом з casa мішком para на a голові. rua, descalço, com um І кудись saco увели. plástico А na через 2 cabeça дні e вони levaram ele сказали, a що algum lugar. отець Степан E Подольчак помер. 2 dias depois Вони falaram que закатували ele його до teria смерті. morrido. І ми Eles знаємо torturaram ele причину, até бо a перед morte. цим E nós отець sim Степан sabemos Подольчак a causa, porque відмовлявся antes disso o передавати свою Stepan, o padre церкву Stepan, в управління recusava російської a церкви Московського transferir a патріархату. sua igreja Він para сказав, a що я не jurisdição можу da igreja зрадити russa. Ele свою dizia que não podia trair конфесію, і я не можу зрадити свою os seus клятву. crentes e não podia trair ao Третя seu juramento. тенденція, яку ми спостерігаємо, це примусове Terceira демографічне, tendência примусова é, заміна населення. é Це mudança forçada da população. росіяни спеціально Quer dizer колонізують ці que os території, вони russos масово завозять à туди força жити colonizam os громадян territórios. Росії À із різних força eles levam російських os регіонів. cidadãos russos І a це morar робить цю lá проблему незворотньою, тому de що outras regiões громадяни russas. України E é sim змушені um виїжджати, problema irrevogável, бо вони porque бояться за своє cidadãos життя, за своє ucranianos eles здоров'я, são за obrigados майбутнє a своїх sair дітей, desses а в territórios, цей porque eles час têm medo в їхні por будинки suas crianças, заселяються por sua росіяни. saúde, a vida. E enquanto І isso, os russos якщо це entram не nas suas зупинити, то casas. E пройде se isso não якийсь час, for і parado, буде em абсолютно algum заміщено, tempo, штучно eh, заміщено населення. dessa maneira І artificial, що a я хотіла população сказати, literalmente відповідаючи на será це питання, trocada. оці три тренди ми бачимо з 2014 року, Essas але tendências nós já вони temos відпрацьовані з visto 2014 desde року. На 2014. нових Em окупованих 22 році територіях 2014, все це essas відбувається в tendências рази швидше. foram
trabalhados, Наприклад, вчителі з melhorados, окупованого e em Бердянську 2022 isso сказали, tudo що acontece vezes mais у перший rápido. же день, коли росіяни зайшли в їхнє No місто, Berdiansk до їхньої школи ocupado, прийшли російські pessoas diziam que солдати, no вони primeiro сказали dia, assim віддати que os всі russos українські entraram na підручники, cidade, eles já бо chegaram na вони вже escola були, e pediram і на entregar os другий livros день ucranianos, os вони livros завезли в школу didáticos. E російські no segundo підручники. dia, eles já Тобто це chegaram com відпрацьована livros технологія, didáticos russos. і Ou всі ці seja, é процеси, uma які ми спостерігали tecnologia в já 2014 році, trabalhada, які займали там роки, aprimorada. Então, todos esses зараз processos que займають кілька começaram em місяців. 2014, que levavam na época alguns anos, agora levam somente meses. Muito obrigado, senhora Alexandra. Nós temos duas perguntas no chat, eu não sei se você consegue ver. Uma está em inglês, do Eric Fishuk. Você consegue ver? Do Eric. E a outra é da Ana Smirnova, né? Que eu acho que não foi respondida ainda. Você consegue ver as duas? Я почну з запитання Еріка. Дуже дякую за запитання. Vou começar com a pergunta do На Eric. жаль, це не просто війна Путіна, це війна Infelizmente, російського não народу. é a guerra de Більшість людей в Putin, Росії, é a guerra вони do povo підтримують russo. усі A дії maioria dos російського russos уряду. І це apoiam todas as пов'язано з тим, ações do що governo Росія russo. – це імперська E країна. a causa Це disso é que a країна, Rússia яка é um ніколи país не imperialista, é um відрефлексувала país que свої nunca свої teve tempo злочини de проти refletir колоній, sobre seus які вона crimes contra захоплювала. colônias que А ela це tinha особливий tomado. вид імперії. Вони E не é um відправляли império кораблі для того, щоб específico, né? Eles não mandaram захоплювати navios країни в para іншій частині colonizar світу, e але ocupar países вони no outro lado do захоплювали mundo. своїх Eles сусідів ocupavam seus і vizinhos перетворювали їх на росіян. e os transformavam em І russos. з огляду на те, що E ніколи не відбувалося como ніякого nunca правового acontecia процесу nenhum чи processo рефлексії, jurídico більшість ou людей в mesmo Росії, uma вони дійсно вважають, що reflexão, мають a право maioria das pessoas na Rússia realmente заходити acham, на територію acreditam чужої que eles країни têm sim з o direito de військом, entrar no território de um país викрадати alheio дітей, com забороняти exército, мову цієї sequestrar країни crianças, proibir a língua desse і país казати, що це все Росія. e dizer que tudo isso На жаль, aqui вони é так Rússia. мислять. Infelizmente, é o Путін jeito de pensar керує deles. Росією не E o просто Putin репресіями та цензурою, governa a Rússia а não спеціальним somente таким por meio соціальним de контрактом. repressão e І цей censura, соціальний контракт, mas він por meio de um базується на так contrato званій social. російській E величі. esse І contrato é проблема в тому, baseado що всі ці em tal de століття росіяни grandeza бачать свою russa. велич E durante у vários все séculos, більшому os russos захопленні veem нових essa територій. grandeza na І це, ocupação de звичайно, mais e mais проблема, і в territórios. тому числі на E майбутнє. sim, é um Я problema, e би também воліла para os бачити, щоб anos a люди в seguir, Росії бачили eu свою велич gostaria, sim, там, de у ver, мистецтві, de ver у розвитку своєї власної que os країни, russos vejam essa в grandeza російському na arte, балеті, ну, no в якихось інших desenvolvimento речах, do seu país, no але balé це russo, em частина algumas культури. outras А coisas. культура – це Mas щось isso дуже faz parte глибоко da cultura, e закріплено cultura é в algo свідомості, що визначає рішення enraizado і поведінку. profundamente І na тут було б дуже consciência e que справедливо мені define as сказати, decisões e що o є comportamento das pessoas. E така eu devo dizer дуже que маленька há частина, але uma вона parte є pequena росіян, dos які russos, мають existe, чесність і essa parte мужність existe, називати речі que своїми tem іменами, honestidade e які coragem de chamar виступають as проти coisas цієї pelo більшості que elas são. E eles російського se суспільства. pronunciam contra essa І серед maioria них наші da sociedade колеги, russa. російські правозахисники, Entre nós ми з ними тісно são працюємо nossos для того, colegas щоб defensores de надавати direito. допомогу людям, які Continuamos a постраждали від цієї cooperação війни. com eles Наші para російські ajudar колеги-правозахисники самі a знаходяться todos que під sofreram тиском. dessa guerra. Частина з Esses них colegas в mesmo тюрмах, sofrem a частина pressão. була змушена виїхати. Muitos deles І estão це na теж prisão, muitos важливо deles foram відзначити. obrigados a deixar o país e precisamos também І lembrar ще deles. якесь, ви казали, є питання англійською, я не бачу. Ana Smirnova. Дякую. Українською мовою. Я думаю,
Питання в тому, якщо ООН не справляється, то Então, a чи pergunta da є Ana шанс Smirnova змінити sobre se цю a ONU систему? não está Чи dando тепер ми будемо conta, жити se у há світі, де все по a праву chance сили? de Я mudar думаю, a що це estrutura залежить від нас, e se nós тому що це ми realmente маємо viveremos num почати mundo onde реформу a força міжнародної системи faz миру і sentido. безпеки Eu acho ООН. que Я коли depende tudo de говорю з nós. представниками Nós ООН, precisamos começar їх в a essa більшості все revolução do влаштовує. sistema da ONU. Quando eu Коли falo я com os говорю representantes з da ONU, eles dizem que президентами, para з eles está tudo bem, na прем'єр-міністрами, verdade. з Quando eu членами falo com парламентів різних presidentes, com країн, primeiros ministros, com вони теж parlamentários не de vários мають países, ініціативи розпочинати eles такі também реформи. não querem E tomar це essa зрозуміло iniciativa чому, para тому що reformar a ONU. E країни é óbvio porque демократичні, é assim, там політики porque мислять os дуже países короткими democráticos, електоральними циклами. eles Це буквально pensam 5 років. dentro de 5 anos, né, que é o mandato Вони deles, зосереджені на тому, як би e зробити так, eles щоб їх só вибрали на наступні querem 5 років. ser А люди в цих reeleitos країнах para не os próximos ставлять 5 anos. як вимогу E до as своїх pessoas політиків, щоб não ті estão exigindo реформували desses políticos систему миру і a безпеки ООН. reforma Тому це do питання до sistema de нас, до paz e людей, segurança da що ONU. у нас має бути Então, запит на те, depende щоб de nós, das ця pessoas, система somos була nós que реформована, precisamos бо все має começar термін e придатності. exigir a reforma do Умовно, sistema, наш porque мобільний телефон tudo має tem термін uma certa придатності. vida За útil. якийсь O nosso час telefone батарея tem vida перестане útil. працювати. A Те ж саме bateria, uma сталося з hora, para системою de ООН. funcionar. Вона A mesma потребує coisa que реформ. acontece com Але o для sistema того, da щоб ONU. Ela цей sim процес precisa ser почався, reformada. Mas від para людей começar o у різних processo, країнах as має надійти pessoas de такий запит. vários países precisam exigir isso. Muito obrigado, senhora Alexandra. Essa conversa aqui foi muito importante, né, para todos nós. Esperamos que não seja a primeira, né, não seja a última conversa, né, seja a primeira de muitas outras conversas, de muitos outros eventos. Esperamos que você possa ver outras vezes aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui também. Nós temos mais um organizador aqui do evento, né? Uma representante do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Daniele Jacon Aires Pinto. Obrigado aqui pela presença, professor. Agradecemos também o cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, senhor Jorge Ripka. O ex-embaixador da Ucrânia no Brasil está aqui também presente, né, o senhor Volodymyr Lakomov. E agora eu passo a palavra né, para a sessão de encerramento, passo a palavra para o senhor Georg Herman, da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil. Infelizmente não temos mais tempo para perguntas, mas vocês podem procurar a senhora Alexandra Matvichuk nas redes sociais, né, ela está em diferentes redes sociais, e acredito que através de lá ela possa responder quem tiver mais alguma pergunta. Muito obrigado, né? E passo a palavra ao senhor Georg Herman. Agradeço muito a esta palestra muito interessante e muito importante para a comunidade acadêmica no Brasil, para os estudantes, os professores ouvir toda esta informação e todos os números e precisamente todas essas histórias pessoais, porque aqui, claro, nós sabemos que não somente estatística é importante, mas também é necessário conquistar corações dos brasileiros. O Brasil é um país onde posições da propaganda russa, infelizmente, são fortes. É necessário combater esta palavra russa, esta propaganda russa, esta atividade russa de propaganda que existe graças também por causa de mecanismos de BRICS, porque os russos organizam todos os eventos de propaganda russa também através de eventos acadêmicos, eventos nas universidades, continuam a expandir esta propaganda russa aqui no Brasil, na comunidade acadêmica, na comunidade estudantil. E por isso é muito importante como
organizar estes eventos, discutir com os estudantes, os professores. Tenho certeza que estes eventos podem ser muito exitosos em qualquer universidade do Brasil, porque infelizmente a guerra agora não está em foco de atenção aqui já, por causa de outros conflitos mundiais, como no Meio Oriente, por causa de política internacional nesta região, e é necessário sempre organizar novos eventos. Agradeço muito a todos os participantes. Ah, Tenho esperança que seja possível organizar um evento semelhante nas outras universidades, não somente na Universidade de Santa Catarina. Obrigado. Muito obrigado. Acho que o Fabrício vai encerrar agora. Por favor, Fabrício. Reforçando o que eu escrevi ali no chat, eu queria agradecer a todos pela presença, pelo tempo de vocês, pela atenção com esse assunto que é muito importante, não só aqui para a discussão acadêmica no Brasil, mas é um assunto de altíssima relevância para toda a humanidade nesse momento, né? Então, eu queria agradecer especialmente a senhora Matvichuk, muito obrigado. Eu sei quão caro é o seu tempo, quão duro é o seu trabalho, eu sei que é muito tarde aí na Ucrânia também, então muito obrigado. Obrigado, Dina. Obrigado aos amigos da embaixada, obrigado, Vicente, obrigado aos amigos também da Ucrânia Resiliente. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos que a gente vai hospedar aqui na Federal de Santa Catarina e que os próximos a gente consiga fazer presencial, onde o impacto vai ser, sem dúvida nenhuma, muito maior. E é isso, tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Гарного тижня. Boa semana a todos também.